seja bem-vindo aí, você que está assistindo a gravação dessa live. Live interessantíssima hoje, falar sobre os segredos do Bitcoin. Na verdade, quem vai falar não sou eu, né? É o Pedro. Pedro é... Aliás, só explicando, nós tivemos aí uma votação outro dia aqui no meu Stories. E um dos temas mais votados aí foi realmente investimentos, finanças. Então eu me comprometi a trazer alguns convidados aqui para falar sobre esses temas. Eu vou voltar aqui outros dias para falar a respeito de organização financeira, falar a respeito de como você pode aí alavancar a tua parte financeira. Mas hoje eu queria falar sobre Bitcoin, né? Um tipo de investimento que é muito falado aí por diversas pessoas. Eu estou só aguardando o Pedro ele chegar aqui para poder a gente iniciar essa sobre Bitcoin. O Pedro ele realmente ele que entende aí tudo sobre Bitcoin. Pedro, boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite para todo mundo aí, pessoal. Teu celular tá de lado, eu só acho que ele tá acho que ele tá de cabeça para baixo. E se eu virar aqui, eu vou ficar ao contrário de Por você. outro lado, Isso, tenta virar teu celular pro outro lado, de repente eu viro aqui também, mas o ideal é ele ficar em pé mesmo. Isso. O Instagram aqui facilita aqui para. Então, como eu estava dizendo aqui, já vou deixar o Pedro se apresentar, mas como eu estava dizendo, se você tiver perguntas então a respeito de investimento, de Bitcoin, pode fazer aqui nos comentários, pode ficar à vontade. O Pedro é um cliente meu, né? E é um grande amigo também, que está sendo aí mentoriado por mim, faz parte da minha mentoria e tem desenvolvido aí, tem tido grandes resultados na área de investimentos. É um jovem que com certeza tem muito aí para poder falar a respeito dessa área de investimento. Eu coloquei aqui, Pedro, como tema da live os segredos do Bitcoin, para a show, gente show. um pouquinho sobre esse tipo de investimento. Aí eu vou deixar você se apresentar, então, se apresenta para todo mundo e para a gente dar início aqui. Então, pessoal, como eu disse, boa noite a todos. Meu nome é Pedro, sou da área de investimento. Também sou coach financeiro e tenho desenvolvido um trabalho ajudando pessoas mesmo a desenvolver a área financeira. E esse assunto, Bitcoin, é um assunto que eu gosto muito porque é um mercado inovador, completamente diferente do mercado tradicional. Então, alguns pontos assim para colocar é que ele é um mercado descentralizado. Ele não depende do governo para nada, não tem um banco. Quem controla o Bitcoin são as pessoas que compram e vendem. Então, se tem muita compra, o Bitcoin sobe, e se tem muita venda, o Bitcoin desce. Então, queria saber se vocês estão entendendo, se tiver alguma dúvida aí, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar ajudando. E colocando um pouquinho também da estrutura mesmo de como tudo começou. O Bitcoin ele foi fundado, e o pessoal não sabe se foi uma pessoa ou se foi uma instituição chamado Satoshi Nakamoto. Foi criado em 2008. Então, tem essa dúvida, gerou uma repercussão que ninguém sabe se foi uma pessoa. Todo mundo acredita que tenha sido um japonês, mas não sabe se foi ou uma pessoa ou uma instituição com esse nome. Então, desde então, tem se desenvolvido grandemente essa moeda, tem um grande potencial de verdade. É um mercado que eu acredito e, assim, eu aposto mesmo nesse mercado. Legal, muito bom, Pedro. Eu estou aproveitando aqui para convidar algumas pessoas. Aliás, se vocês quiserem aí também convidar algumas pessoas, convide para essa live aqui. Ô Pedro, vamos lá. Você falou então da origem do Bitcoin em 2008, não se sabe se é uma pessoa ou se é uma empresa. Muito bom, interessante saber isso. E eu queria que você falasse assim, já sendo bem direto, né? O que que a respeito de segurança do Bitcoin? A gente sabe que existe muita especulação aí das pessoas falando. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que
conhece, tem gente que não conhece. Então eu queria que você falasse um pouco, já no início agora, a respeito da segurança dessas moedas aí que são os bitcoins. Que você explicasse um pouco. Então, até para ele ser um tipo de mercado que é descentralizado, gera uma certa crítica, entende? As empresas, o governo começam a criticar, porque é um tipo de mercado que é difícil fazer massa de manobra, é difícil o banco controlar. E o que, que acontece? E ao mesmo tempo é um mercado que realmente tem crescido muito. Então, única maneira mesmo assim do Bitcoin acabar seria acabando com a internet, porque é um mercado que já está estruturado e há pouco tempo agora, esse mês mesmo, ele foi autorizado pela CVM aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, gerava tanta especulação porque ele não era autorizado aqui. Então, o que que aconteceu? Como o mercado tem crescido bastante, a CVM autorizou, então o Bitcoin já está legalizado. Então, assim, já tem uma segurança maior assim, muitas pessoas investindo, tá bem interessante o mercado. E, e o risco que eu te falei é esse mesmo, da internet acabar, ou caso a CVM não tivesse autorizado, poderia ocorrer de ter um bloqueio do Bitcoin aqui, por causa dessas desavenças que existiam. Mas como não foi o que aconteceu, eles cederam à pressão do Bitcoin, então foi exatamente ao contrário que aconteceu. Em vez de eles bloquearem o Bitcoin, eles tiveram que se render e autorizar. Muito bom. A gente começa a entender um pouco, desvendar um pouco esse mundo aí do Bitcoin. Eu queria entender também, você falou aí a respeito dos bancos e tudo, parece que já tem, eu não sei se é verdade, né, mas parece que já tem empresas e até bancos já aderindo a essa questão do Bitcoin também, é isso mesmo? Sim, sim. Inclusive empresas que criticavam a moeda. Esses dias eu achei até interessante. Um banco grande tem problema em falar nomes aqui, ou Pode falar. um Sem banco que eu acreditei só pra... que nunca colocaria, o Banco Itaú. Eu estava acessando a plataforma do Itaú, depois acho que até, não sei se eu tenho esse print ainda. Eu estava acessando a plataforma do Itaú e estava lá, invista no Bitcoin a partir de R$ 50. Eu achei um absurdo, porque há pouco tempo todos esses bancos grandes criticavam, inclusive grandes investidores jogavam notícias falsas para que o mercado, para que o preço do Bitcoin caísse, e quando caísse eles já compravam tudo, entendeu? Esperando a alta, que aí na alta eles vendiam e lucravam. Então, assim, tem isso também nesse mercado que é bem interessante. Na verdade, como em todo mercado, né? A Bolsa de Valores tem isso também, tem essa especulação, tem toda essa questão, e acaba que... Mas Exatamente. isso, exatamente, é interessante saber que as grandes empresas, elas não estão resistindo, né? Como foi com o Uber, com a Netflix, hoje você Verdade. vê grandes empresas de comunicação, de TV, criando meios parecidos com a Netflix para poder tentar competir. E o Uber, como você falou, foi exatamente igual. O Uber chegou, foi criticado, teve aquele conflito, né, com os taxistas, mas o Uber é a evolução, entendeu? A gente não pode acabar com o e-mail porque tem o carteiro, entendeu? O e-mail é a evolução da carta, da mensagem. Então, e o Uber é exatamente isso. O Uber foi a evolução. Então, as pessoas parecem que têm um pouco de medo do novo, entendeu? Por isso que também teve essa desavença, né, com o Uber, com o táxi, bem que é exatamente parecido com o que houve com o Bitcoin. Agora está até um pouco menor, mas exatamente igual. Legal. E aí eu ia te perguntar, você quer falar mais coisas? Pode ficar, vou te deixar um pouco à vontade aí para você falar Eu aí queria sobre. colocar
Eu queria colocar aqui para as pessoas que têm interesse mesmo em entrar nesse mercado, as maneiras, posso colocar aqui as maneiras das pessoas entrarem? Fica à vontade, vai lá, manda ver. Então, para as pessoas que têm interesse em investir no Bitcoin, tem a primeira opção, que é o trader, que é a compra e venda. A pessoa compra na baixa e vende na alta. Eu, particularmente, não indico para quem não tem conhecimento. Por quê? Porque o Bitcoin ele é muito variável. Hoje ele está um valor, amanhã ele sobe, outro dia ele despenca, entendeu? Então, para quem não tem um conhecimento, não é interessante entrar nesse mercado como trader, nessa área de compra e venda. Também tem a área chamada hold, que é o mercado futuro. E o que é esse mercado futuro? Além do Bitcoin, existem outras criptomoedas. Existem mais de 1.000 criptomoedas. A mais conhecida é aquela do Bill Gates, a Ethereum, tem a Ripple, enfim, tem milhares de moedas. E esse mercado futuro, como que ele funciona? Quando essa moeda ainda está num valor baixo, ou para quem investe nela num valor alto, o que acontece? As pessoas investem acreditando no potencial daquela moeda. Então saiu uma moeda de uma tal empresa. E aí ela ainda está no valor baixo. Então o que as pessoas fazem? Entram no hold e apostam no mercado futuro. Então ela investe quando a moeda está a 10 centavos, e se essa moeda chegar a 20, ele já dobrou o capital dele, entendeu? É uma estratégia bem interessante. E a terceira estratégia, que é a estratégia que eu uso, que eu acredito ser a mais segura, que você não depende dessa variação e da especulação, que é a mineração de Bitcoin. Porém, a mineração normal, você fazer por conta própria, é algo que é muito complicado, porque depende da luz, entendeu? Você tem que ter máquinas minerando todos os dias, tem que ter uma certa temperatura, então teria que ter uma base de ar-condicionado bem forte para não queimar as máquinas. Então, existem empresas que fazem a mineração compartilhada, que é algo mais seguro e melhor para quem está começando. Então, você investe numa empresa que faz mineração compartilhada, e essa empresa de mineração, o que é mineração? É minerar os bitcoins, é fazer bitcoins. Então essa empresa faz bitcoins, ela produz esses bitcoins e te paga as porcentagens de acordo com o que você investiu. Você investe um valor e a empresa te paga um lucro. Porém, como todo mercado, é interessante antes de entrar, ver se a empresa é confiável, procurar o CNPJ, procurar se, entendeu? Porque todo mercado tem empresas boas e empresas ruins. Então, procure a melhor. Vai numa empresa que você confia, de preferência, se você puder, viaja lá para ver se as máquinas são reais. Viaja, vê se as máquinas são reais e conversa, tenta conhecer os donos da empresa. Procura ter o conhecimento mesmo para saber onde você está pisando. Mas esse mercado é o que eu invisto atualmente e é o que eu acredito ser o melhor para quem está começando. Legal, muito bom. Tem mais coisa para acrescentar? Você quer passar mais a respeito disso? Quer acrescentar alguma coisa? Saiu o som aqui para mim, tem algum problema aí? Aqui eu tô te ouvindo normal. Voltou. Eu ia te perguntar a respeito de possíveis ganhos. Como é que funcionam os ganhos do Bitcoin? Quais são os limites? Não tem limite? E aí depois, se você quiser falar mais alguma coisa que você tenha preparado aí, pode ficar à vontade. Então, as duas maneiras que eu falei antes, elas não têm limite, porém são mais arriscadas. E essa última maneira, a mineração, ela tem limite. Ela se equipara a uma renda fixa, entendeu? Você investe um valor e você sabe aproximadamente quanto você vai ganhar. Tem um contrato, entendeu? Então, ela é algo que tem limite, porém, é um valor que é
bem interessante e um pouco alto em relação ao mercado que a gente está acostumado. No nosso mercado normal, por exemplo, a taxa Selic está a 6,7%. Alguns investimentos aí na bolsa, fundos imobiliários, você pega 12% ao ano. E investimento considerado bom. E nessa área do Bitcoin, pelo menos na empresa que eu tô, eu tenho feito 135% ao ano. Então, e com baixo risco, essa empresa de baixo risco, eu tenho feito 135% ao ano. O que é interessante ressaltar? Que você está tendo um lucro legal e você está tendo uma certa segurança, entendeu? Então, é o que a gente procura: segurança e lucro. É o essencial para quem está investindo. Assim, e o conhecimento mesmo, que a gente vai absorvendo com pessoas que já estão na empresa, entendeu? Muito bom, muito bom. E aí então, ô Pedro, para a gente finalizar aqui, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. E já explica às pessoas como é que elas podem fazer se elas quiserem saber mais a respeito disso. Então, eu queria acrescentar para as pessoas que não tenham medo do novo, acreditam mesmo no potencial de vocês, no estudo de vocês, no conhecimento. Procura tá buscando mesmo evoluir, procurar investimento. E para quem tiver interesse mesmo em investir nesse mercado, manda uma mensagem aí para o Jonathan, que ele passa meu número, ou manda uma mensagem que quiser entrar em contato, fala comigo, fala com o Jonathan, que eu vou ter o maior prazer de auxiliar, tá ajudando mesmo, passo a passo. O Jonathan me conhece, sabe que eu sou uma pessoa bem paciente, e para explicar, eu explico, assim, não tenho paciência para explicar mercado, investimento, risco. Precisar, eu vou estar sempre aí para. Pode procurar ele, que ele vai passar meu número e eu vou estar lá para te ajudar. Legal, muito bom. Com certeza. Então, quem tiver dúvidas, quiser falar a respeito aí, pode mandar mensagem por direct aí, ou para mim ou para o Pedro, não tem problema. E aí ele vai estar explicando a respeito, vai estar explicando melhor sobre como funciona aí essa questão do Bitcoin aí, que são novidades, né? É interessante isso que você falou, Pedro, de não ter medo da novidade. Às vezes, Isso aí. a gente tem medo do que é novo e acaba perdendo oportunidades, né? São oportunidades, hoje é o Bitcoin, amanhã pode aparecer uma outra coisa. Ontem foi o Uber, foi a Netflix, e a todo tempo está Verdade. aparecendo coisas aí que a sociedade está mudando e a gente acaba que não aproveita por medo. E, na verdade, como é que você vence o medo? Você vence o medo buscando conhecimento, buscando informação, sabe? Procurando saber qual é a forma correta de fazer, o que, que você tem que fazer. Então, se você tiver dúvidas, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Pedro, que a gente vai realmente. A gente não, na verdade, ele, né? Porque ele é quem entende. E não estamos aqui como curiosos, né? O Pedro investe, ele coloca o dinheiro dele aí para poder, como investimento lá no Bitcoin. Então, ele faz aí, coloca a conta dele em risco, então é algo que é prático, não é teoria. Ele sabe do que ele está falando porque o dinheiro dele está lá. Então, é basicamente isso. Pedro, para a gente encerrar, quer falar mais alguma coisa? Não, o que eu queria falar mesmo, eu já coloquei. Que o pessoal tiver dúvida aí, fala comigo, fala contigo. E é assim que a gente cresce, sabe? No conhecimento e buscando ajuda. A gente tem que ter essa humildade mesmo de procurar ajuda, procurar crescer, procurar evoluir, que isso é muito bom para quem quer inovar, para quem quer crescer, para quem quer investir. É sempre bom, além de pesquisar, obter o conhecimento, mas pedir ajuda mesmo, que isso é bom. Legal, muito bom. Então, meus amigos, muito obrigado aí cada um de vocês. Quem sabe, se vocês pedirem muito, a gente volta aí falar um pouquinho mais sobre isso. E quem está no Insta do Pedro, acompanha meu Insta. E quem está no meu Instagram, acompanha o Instagram dele também, para poder a gente somar aí essa força de conhecimento. Tá bom, Pedro? Muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado por esclarecer a gente. E até uma próxima vez.
Nada, eu que agradeço aí pelo convite. Uma ótima noite aí para você e para todo mundo que está assistindo aí. Fique com Deus, pessoal. Tá legal. Valeu, até a próxima.